Olá, estamos de novo aqui. Ok, bom, é uma pena que o Gustavo não pôde ficar, então a gente vai ser um debate só eu e você, mas, por favor, as perguntas, certo? Eu gostaria de começar a fazer uma pergunta para você, Jefferson, que é o seguinte, você mencionou em determinado momento, quando foi feito o tweet lá do aborto, que vocês sentiram o carinho dos haters pela primeira vez, não? E isso realmente é uma coisa que acontece. Tem pessoas que gostam de meter o pau pelo simples prazer de meter o pau. O cara, às vezes, ele nem tem uma pauta propositiva, ele está lá só a fim de acabar com o seu dia. E de preferência, acabar com a sua reputação, né? Que é um negócio muito delicado. E isso amedronta. Quando isso acontece a primeira vez, né, desequilibra, não? Amedronta muitos profissionais e muita gente acaba achando que esse negócio não é para mim. Não vou parar com essa história de redes sociais, porque tem esses sujeitos horrorosos aí que estão aqui só para destruir. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, que é como se posicionar diante desse tipo de figura abjeta que são os haters, que eles aparecem sempre. Bom, obrigado, Paulo. Olha, a gente teve, nesses anos, desde esse tweet do aborto... Alô? Isso. Foi a primeira vez que a gente colocou uma opinião mais firme do Drauzio sobre algum assunto e começou a gerar repercussão. A gente já passou... Agora. A gente já passou por várias situações em que a gente acabou enfrentando os haters. E, no caso do Drauzio, a gente foi descobrindo que são muitos que podem propiciar ataques. Assim. Alô? Será que é o caso de trocar? Haters, tá vendo? Eles estão por toda parte. Ele fala sobre isso, pode ser ruim, algumas pessoas se surpreendem, mas já nesses anos a gente já está bem acostumado e a gente consegue identificar os assuntos que vão gerar problema. Então, a gente normalmente já respondendo a sua pergunta, a gente já fica preparado com algumas respostas padrão, assim, não copiar e colar, mas tipo, se vier mais ou menos assim, a gente vai responder educadamente. Tem um nível de xingamento e de atuação que realmente não dá, assim, a gente simplesmente apaga, porque não é o caso de deixar determinadas opiniões ali. O que a gente... que não são opiniões. Mas a gente foi se surpreendendo com o passar do tempo, a gente foi se surpreendendo como era possível realmente gerar polêmica com alguns assuntos. Por exemplo, o leite. O Drauzio, esse post do aborto não é nada perto do que acontece com o Drauzio quando ele fala que as pessoas adultas podem tomar leite normalmente. Porque existe um grande grupo de pessoas que são contra o consumo de leite na população adulta, que dizem que o leite faz mal e que tudo mais. E a gente fez, outro dia, numa dessas ferramentas de medição de redes sociais, a gente fez alguns testes para ver que termos geram maior repercussão negativa para o Drauzio. E o leite é disparado a maior delas. Quando o Drauzio defende que não existe nenhuma constatação científica de que faz mal para pessoas adultas tomar leite, ele recebe uma enxurrada de um movimento organizado de pessoas que são contra que adultos tomem leite. Teve um caso gravíssimo, que esse acho que foi o mais grave de todos, que quando o Drauzio se posicionou contra a adoção da fosfetanolamina, que não sei se vocês se lembram desse caso, seria a droga que curava o câncer. O Drauzio foi contra a adoção e o gasto com dinheiro público para os testes com a fosfetanolamina. A gente recebeu, transcendeu os haters, né? As pessoas criaram
uma imagem com o endereço da clínica do Drauzio e chamaram um protesto para o dia, porque, em tese, o Drauzio é um oncologista que vive de tratar pessoas de câncer, então, se ele, né, se surgisse uma droga que curasse o câncer, o Drauzio perderia o grande negócio da vida dele. Então, por isso, ele era contra a fosfetanolamina. E nós passamos basicamente um mês recebendo ataques constantes disso. Nesse caso, foi aí, na verdade, nesse momento que a gente estabeleceu algumas políticas. Porque era um caso que, ao mesmo tempo, algumas pessoas que vinham com muita raiva contra ele, quando você ia identificar quem era a pessoa, era um parente de alguém com câncer que estava sendo orientado, muitas vezes a gente descobriu isso por advogados que estavam entrando na justiça para que as pessoas conseguissem acesso à droga, e que estavam vivendo uma experiência pessoal tão dramática que era absolutamente justificável ali. A gente não tinha como tratar aquelas pessoas mal porque elas estavam xingando o Drauzio. Ali foi, acho que talvez, o turning point para a gente estabelecer como lidar com comentários ruins e como lidar com os haters. Porque uma coisa é isso que você falou, é um hater que não está querendo contribuir para nada, ele só está lá para difamar a pessoa. Nesse ponto, a gente não tem muito problema em simplesmente banir o usuário. E muitas vezes, até o Drauzio, em alguns posts nossos, por exemplo, um post de aborto, ou algum post ligado à saúde da mulher, existem muitos posts ofensivos contra a mulher. Então, não só a gente apaga, como a gente denuncia mesmo os perfis, dependendo de determinada opinião. Mas, em outros casos como esse da Fosfo, a gente percebia que havia um mal-entendimento. E, às vezes, não é nenhum mal-entendimento, mas havia uma situação pessoal que justificava aquela reação, por mais que o Drauzio, enfim, não fosse completamente injusta a acusação contra ele. Então, a gente estabeleceu, primeiro, não vai ser o Drauzio que vai responder. Aqui é a equipe do Drauzio, do site, das redes do Dr. Drauzio Varela. E a gente sempre respondia com o posicionamento dele, abria aspas e falava, olha, o que o Dr. Drauzio tem a dizer para esse assunto, nessa sua questão é isso. E era a forma mais educada que a gente tinha de agir. Com relação por exemplo, a debate de opinião, aí, para a gente, hoje em dia, ficou muito mais claro que as redes meio que se autorregulam. Então, se é uma questão que é apenas de opinião, então a gente postou, enfim, está rolando um debate sobre cigarro, por exemplo, sobre tabagismo. As pessoas reclamando que, enfim, cresceram incentivadas a fumar e que hoje, a gente pegou outro dia, isso que eu me lembrei, que cresceram incentivadas a fumar e que agora são adultas e é muito difícil conseguir parar e tudo mais. Aí vem alguém e fala, não, é força de vontade, e como se aquela pessoa que estivesse colocando a drama dela não tivesse força de vontade. E aí vem uma terceira e dá o apoio para aquela que recebeu, sem a gente precisar fazer nada. Então, tem um lado que, assim, as redes se autorregulam em determinados assuntos. Em outros, eu acho que vale a pena entrar e dar uma educada na rede. Assim, quando passa de um determinado limite, a gente realmente deixa claro que opiniões que passem de determinada linha vão ser excluídas e o usuário vai ser banido. Eu costumo dizer que não dá para dar gregos e troianos, né? Quanto mais a gente se posiciona, mais a gente vai estar exposto a esse tipo de coisa, né? Só que quando você é morno, ou seja, quando você não se posiciona, você justamente não consegue ter resultado, né? Eu costumo brincar que água morna não serve nem para chá, né? Todos nós temos opinião, tá? Eu acho que a gente tem que emitir a nossa opinião, desde que, evidentemente, seja uma opinião embasada. Nós, como profissionais de comunicação ou de saúde, tá? Nós não podemos ter medo de expor a nossa opinião porque alguém vai lá jogar uma pedra na gente. Porque as pedras elas virão de um jeito ou de outro, mas justamente o que é necessário ser feito é isso que vocês fazem. Ter um posicionamento claro, responder respeitosamente, nunca, jamais, never, ever descer no nível dos caras. Porque aí o cara ele já ganhou. Porque ele não tem nada a perder, não. Quem tem a perder somos nós. Tá? Se você entra na briga do hater, ele ganhou. Tá? Só para complementar, então, a fala. Temos perguntas do público?
Eu gostaria de aproveitar o gancho da fala do Jefferson, quando ele citou que o Dr. Drauzio não optou pelo LinkedIn, por não ter opção, o perfil do LinkedIn. Para você, Paulo, que tem uma experiência vasta nessa plataforma, com 380 mil seguidores, como você vê os profissionais da área da saúde no LinkedIn? Você acha que é uma ferramenta que possa promover o profissional? Quanto o profissional da saúde pode colaborar com o público utilizando essa ferramenta? Legal a pergunta, Lia. O LinkedIn, para o Drauzio, realmente talvez não faça tanto sentido, porque ele já é uma celebridade prévia, antes mesmo das redes sociais, né? Mas, de uma maneira geral, eu acho que o LinkedIn ele funciona extremamente bem para qualquer tipo de profissional. Por uma característica, inclusive, do próprio algoritmo de relevância do LinkedIn, que é diferente do algoritmo de relevância de outras redes. Porque você pega, por exemplo, o algoritmo de relevância do Facebook, o que você publica no Facebook, ele impacta pessoas que já têm algum tipo de relacionamento com você. São pessoas que são seus amigos, ou que curtem a sua fanpage, ou que são, enfim, amigos dos amigos. São pessoas que, de alguma forma, já têm uma relação com você. E o que é legal, isso está de acordo com a proposta do Facebook, tá? que é justamente criar uma comunidade em torno dos seus amigos. O LinkedIn ele funciona diferente. O algoritmo de relevância do LinkedIn ele impacta pessoas que têm interesse no assunto. Né? E isso, para um profissional que está querendo criar uma reputação digital, é muito interessante, porque justamente você impacta pessoas que não têm absolutamente nada a ver com você. Que não é seu amigo, que não é amigo do seu amigo, que não curtiu a sua página, que nem sabia que você existia. Teve um caso que aconteceu comigo que eu sempre uso, que eu achei muito emblemático. No ano passado eu escrevi um artigo, que era um artigo sobre marketing digital, como eu escrevo vários. E me escreveu um comentário de uma pessoa que ele era um agricultor do interior de Rondônia, me agradecendo pelo artigo, dizendo que eu tinha alterado a maneira de ele ver o negócio dele. Eu falei, como assim? Não? Como que eu alterei a maneira de um agricultor do interior de Rondônia de ver o negócio dele? A minha habilidade de agricultura, sei lá, sabe aqueles negócios que a gente fazia lá no ensino fundamental de plantar feijão no algodão? É isso. Acabou aí a minha habilidade de agricultura. Como que eu escrevi alguma coisa que alterou, que ajudou o sujeito a fazer melhor o trabalho dele? E o fato é, isso acontece, não? Porque qualquer conteúdo que nós consumimos, tá? A metade da experiência cognitiva vem daquilo que o autor colocou. Que pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser uma música, seja lá o que for. A outra metade, nós carregamos. É por isso que quando nós lemos um mesmo livro em 2 momentos da nossa vida, parece que o livro é outro. Não é porque o livro mudou, nós é que mudamos. Então, aquela pessoa lá, esse agricultor do interior de Rondônia, ele leu um artigo que eu escrevi, que evidentemente não tinha nada a ver com agricultura, mas de alguma maneira aquilo fez sentido para ele. E ajudou efetivamente o cara no negócio dele. Essa pessoa jamais teria sido impactada por mim no Facebook, por exemplo. Porque o algoritmo de relevância funciona de uma maneira diferente. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, é importante ter uma presença no LinkedIn? Eu acho que, de uma maneira geral, sim. Principalmente para um profissional de qualquer área que esteja querendo justamente criar a sua reputação digital. Sei lá, eu sou médico, eu quero ser reconhecido como um bom médico, né? Eu posso fazer isso daí criando conteúdos de qualidade no LinkedIn. Respondi a pergunta? Ok. Você quer comentar alguma coisa em relação a isso? Não, na verdade, acho que a gente, com outros clientes da agência, a gente trabalha muito com o LinkedIn, e realmente a questão do Drauzio é que até a gente está se esforçando para que ele pare de atender como médico e vire só social media conosco. Então, a gente tenta insistir para ele não. Então, o LinkedIn atrapalharia a gente, no caso. Oi, bom dia. Paulo, você falou sobre as blogueiras, né, os blogueiros não da área de saúde, e como um profissional de saúde pode competir com competência. Mas eu gostaria de saber como a gente pode fazer profissionais da saúde quando um outro profissional
divulga informações que são errôneas, ou quando ele cria polêmicas nas suas publicações, e principalmente quando ele é um colega profissional. Como é que a gente pode, então, corrigir a informação? Como é que a gente pode combater esses profissionais que divulgam e criam polêmicas e que, em vez de ajudar a orientar, eles prejudicam mais ainda? Ou seja, um profissional de saúde informando erradamente, é isso? Passando uma Exatamente. informação de saúde equivocada. Equivocadas ou polêmicas, ou trazendo informações errôneas mesmo, de entendimento ao consumidor, né? Seja, por exemplo, como ele falou do leite, seja de uma gordura, enfim. Como é que a gente se posiciona para, às vezes, até falar do mesmo colega, né? Da profissão? Como é que a gente se posiciona sem a gente quebrar uma ética profissional e, ao mesmo tempo, a gente corrigir essa informação para o público consumidor? Tá, ok. Excelente pergunta, tá? Porque aí você não está falando com um leigo, você está falando com um outro profissional de saúde que colocou alguma coisa que está errado. Ou, às vezes, talvez não seja nem errado. A gente sabe que existem pesquisas e pesquisas sobre qualquer que, inclusive, são conflitantes, né? O caso do leite é um exemplo, né? Café, vinho, tantos alimentos aí que tem um monte de gente que fala que faz bem, tem um monte de gente que fala que faz mal. Mas, efetivamente, acontece de profissionais efetivamente colocarem uma informação errada, o que aí é um negócio muito mais complicado. Tá? Eu acho que, nesse caso, o posicionamento é o seguinte: você tem que apresentar o seu ponto de vista de uma maneira respeitosa, né? Porque, como já dizia o poderoso chefão, it's not personal, it's just business. Certo? Você tem que se posicionar. Você tem uma opinião sobre aquilo? Tá? Você acha que o profissional errou? Eu acho que você tem que se posicionar. Olha, eu acho que, enfim, o colega está com uma informação equivocada. E nessa hora é muito importante que a sua opinião esteja muito bem embasada em pesquisas ou em literatura. Enfim, você tem que demonstrar autoridade para rebater alguma coisa que já foi publicado. Se você tem essa autoridade, se você tem esse embasamento, o que você vai fazer é se posicionar. Inclusive, você pode se posicionar nas próprias redes sociais. Não no sentido... Eu acho que isso é um cuidado bem interessante. Tá? Não no sentido de denegrir a imagem do colega, o que é uma coisa ruim e antiética. Tá? Mas no sentido de demonstrar que talvez as coisas não sejam bem daquele jeito, porque pesquisa tal está demonstrando que é tal coisa, enfim, o autor tal diz que é tal coisa, e se posicionar. Tá? E tem que se posicionar. Tá? Não é porque alguém... isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente está em redes sociais, a gente sofre muito o efeito da manada, né? E isso dá um tremendo medo, assim, né? Porque você vai lá e vai escrever alguma coisa que você sabe que está certo, mas alguém vai falar, está errado! Aí você fala, ai, meu Deus, será que eu falei um negócio de errado? Será que eu não devia ter falado? O que, aliás, é muito pior, né? Essa sensação de, acho que eu não deveria ter falado. Sim, você tem que falar. Se você tem algo a dizer e você tem um bom argumento, fale e se posicione. Respondi? Ok? Obrigado pela pergunta. Oi. Eu estava ouvindo os dois e eu entendo que vocês têm experiências diferentes na forma como vocês se relacionam, né? Então, o Paulo compartilhou, né, a sua história em como que você construiu a sua própria reputação, né, através das mídias digitais, e o Jefferson trazendo o exemplo de como ajudar um profissional de saúde a construir, né, toda a reputação digital, né? Então, assim, eu tenho me surpreendido, conversando com alguns colegas, até de outras áreas, né, como as pessoas cada vez mais têm utilizado agências, né, inclusive, para fazer esse trabalho. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, na opinião de cada um, qual é o momento que vocês acreditam para um profissional de saúde que vale a pena ou não trabalhar com uma agência e qual que pode ser o diferencial nesse sentido, porque nessas conversas que a gente acaba tendo, né, eu conversando com uma amiga que virou uma super influenciadora digital, ela falava, não, eu tenho uma equipe de 10 pessoas que trabalha, aí você fala, nossa, né, e outra que fala, não, eu mesma faço meus posts, enfim. Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho, na visão de vocês, quais são os prós e contras e qual deve ser esse momento, né, ou se isso tem a ver com algum canal específico, enfim, a visão de vocês. Como é seu nome?
Tatiana, eu sou responsável pela área de assuntos corporativos na Herbalife. Oi, Tatiana. Boa pergunta. A primeira pergunta que eu faria é o objetivo principal da pessoa ao entrar nas redes ou numa rede específica. Você quer levar mais pacientes, clientes para o seu consultório? Não. Você quer ser chamado para ser considerado uma referência sobre o seu assunto? Então, você quer dar entrevistas na TV? Você quer, enfim, mostrar que você tem opinião e tem informação sobre esse tema e se estabelecer como um formador de opinião? Depende muito. Você quer fazer negócio? Enfim, depende muito do objetivo. E aí vai depender da rede que você vai escolher. Se você quiser de repente, achar que é o caso de ter um canal no YouTube e você acha que tem talento para ser um youtuber, você tem que saber que você vai ter que produzir vídeo. E vai ter que produzir vídeo ok. Uma coisa até que eu esqueci de falar ali, quando eu estava falando um pouco da construção dessa persona do Drauzio no YouTube, o público do YouTube detesta a estética televisiva. Não adianta você chegar com um filme super bem produzido, com a melhor câmera, muito bem captado, ele pode não ter nenhum impacto no público do YouTube. E aquele vídeo que, sei lá, a Kéfera grava ligando a câmera no quarto dela tem 10 milhões de views facilmente. Então, se você quiser, por exemplo, fazer YouTube, você vai ter que ter uma produção de vídeo, você vai ter que ter uma câmera, você vai ter que aprender a gravar, se gravar, você vai ter que gravar constantemente, então você vai ter que produzir o seu roteiro. Então, depende muito da rotina de cada um, né? Por exemplo, no caso do Drauzio, com a rotina de atendimento dele, ele atende todos os dias até hoje, todos os dias não, terça, quarta e quinta, o dia todo. Segunda-feira, ele está sempre atendendo na detenção, na cadeia. Então, a gente tem um dia na semana, no máximo, algumas horas para trabalhar com ele, para fazer um feedback de como está indo. Então, foi uma escolha que ele fez em determinado momento. Olha, eu, isoladamente, não consigo ser o produtor de conteúdo que eu gostaria que o meu canal fosse. Então, ele delegou muito dessa função para a gente trabalha como agência nesse sentido. Não só operando, né, escrevendo os posts que ele sugere, a gente define as pautas com ele, mas tem lá um time de jornalistas que vai redigir isso. Então, você tem que entender mais ou menos qual é o tamanho do projeto que você quer. Instagram, se você sempre curtiu fotografia, sempre acha que tem um talento para foto, ok, talvez você consiga se manter sozinha fazendo, mas se não, e pode ser interessante para a sua clínica, depende do qual é o seu produto, pode ser interessante você ter uma publicação legal de imagens do que você faz, às vezes é melhor trabalhar com alguém que vá fazer esses posts para você. Até porque, talvez aí o mais difícil não seja a produção, e sim a administração disso que você produz. Não adianta só postar, você tem que depois ver como foi a repercussão desse post. Então, você tem que ver lá o analytics do Instagram, do Facebook, olhar que horário foi visto. Será que o meu público está ao meio-dia? Tem canais que a gente administra de saúde que o pico da audiência é 6 da manhã, 5 da manhã. O do Drauzio, não. Então, você tem que perder um tempo depois do que você produz para analisar o que você produziu e planejar o que você vai produzir mais para frente. É muito difícil o produtor individualmente ou o profissional médico ter esse tempo, né? É um tempo, e está falando de pessoas geralmente com um tempo caro também. Então, do meu ponto de vista, vale a pena, sim, considerar a contratação de um time que pode ser muito pequeno, pode ser de uma pessoa, e pode ser, por exemplo, o time do Drauzio, que tem 12 pessoas, no caso, se a gente for ver hoje todo mundo. Então, mas aí o Drauzio, nesse ponto, eu acho que é até ruim falar, porque ele é muito famoso, é um ponto fora da curva, a gente faz dezenas de ações com ele. Mas projetos menores, mesmo pensando por exemplo, a gente trabalha com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, médicos cardiologistas absolutamente ocupados, que estão, sim, eu consigo falar com alguns deles às 6h30 da manhã e depois acabou, o resto do dia não tenho mais acesso a eles. Eles não vão conseguir produzir conteúdo, embora a Sociedade Brasileira de Cardiologia tenha uma campanha chamada Coração Alerta, que é de responsabilidade da minha agência. Então, de alguma forma, eu tenho que sugerir
como dar conta disso, e eu acho que, atualmente, nessa tendência segmentada, é muito difícil que o produtor, individualmente, consiga dar conta. Então, eu recomendo a todos que procurem um profissional de comunicação para, pelo menos, fazer um planejamento, orientar, ver se, por exemplo, você consegue tocar sozinho alguma parte da sua rede para não ter um gasto excessivo, mas é sempre bom ouvir um profissional de comunicação para, pelo menos, apontar o caminho das pedras ali, né? E nisso também, às vezes você começa a ter um trabalho enorme produzindo conteúdo para um canal que seu público não está lá. Então, eu percebo muitas vezes isso, às vezes um gap entre a demanda do cliente. Por exemplo, às vezes o cliente chega hoje em dia para falar assim, não, eu quero que meu site bombe. O site agora não vai mais estourar, sinto muito. Se o seu Facebook ou o seu LinkedIn bombar, eu acho que a gente consegue fazer. Agora, o seu website, mas eu gastei com a reforma do meu... Desculpa, talvez você tenha gastado mal. Então, acho que um profissional de comunicação entra nessa hora para dar uma orientada, porque realmente é muita informação, muitos canais diferentes, e o produtor individualmente fica meio perdido mesmo. Desculpa, acho que eu falei demais. Só uma observação, você mencionou o caso de os colegas aí que tem 10, 12, tá? Isso não pode servir como um fator de desestímulo, que você fala, nossa, mas eu realmente não tenho grana para contratar 10 pessoas, né? Como você falou, o Drauzio, que é o Drauzio, tem 12, certo? Eu acho que assim, todo profissional deve ocupar esse espaço da melhor maneira possível. E como eu disse na minha fala, às vezes é difícil mesmo, né? Não só a questão da linguagem, mas a questão do tempo. Peça ajuda, mas não se sinta desestimulado a começar pensando que isso, eu vou ter que contratar uma equipe e tal, né? Eu acho que comece da melhor maneira possível. Comece. E depois a coisa vai evoluir, ver como que vai fazer isso daí. Okay? Mais alguma pergunta? Ali no fundo também. Uma de cada vez, por favor, que senão eu não consigo. Oi, bom dia. Meu nome é Lara, eu queria parabenizar os dois pela apresentação. Obrigado. Eu tenho uma dúvida com relação ao retorno de investimento, porque a gente sabe que para que a gente realmente consiga contratar uma equipe de comunicação e não ter só o investimento financeiro, mas ter o investimento de tempo. Existe algum cálculo que vocês fazem de previsão de retorno? Em quantos meses a gente consegue ter algum retorno? Porque quando a gente tem o objetivo de aumentar o número de clientes do consultório, a gente pode fazer uma campanha simples que a gente mesmo organize. Agora, quando a gente tem que reduzir tempo de consultório, reduzir tempo de trabalho, para investir na comunicação, existe algum estudo de tempo para retorno de investimento? Excelente pergunta, tá? E, na verdade, a resposta começa já com o que você mesmo disse. Para você calcular o retorno de investimento, você tem que entender exatamente qual que é o retorno que você espera. O que você quer, afinal de contas? Você quer aumentar pacientes? Porque se você quer aumentar pacientes, isso é uma coisa bastante tangível. Fiz uma campanha, ou, enfim, comecei a fazer esse trabalho, e os meus pacientes começaram a crescer. De repente, eu estou ganhando, sei lá, 15 novos pacientes por conta disso daí. E aí a conta é muito simples, a quantidade da receita adicional menos o valor investido dividido pelo valor investido. E aí você tem o ROI disso daí. Agora, se o seu objetivo é alguma coisa mais intangível, como, por exemplo, construir uma reputação, aí é uma questão mais complicada, porque não tem um número associado, né? Quanto que como que você mede reputação? Quantidade de pessoas que começaram a te seguir, quantidade de pessoas que estão se relacionando, que estão se engajando com o seu conteúdo. Não, isso não tem um valor tangível, né? Mas também é mensurável. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é exatamente o que você está querendo com a campanha. Você tem alguma coisa para adicionar nisso daí? Acho que sim. Bom, na nossa experiência assim, com outros clientes, né, porque o objetivo com o Drauzio é basicamente disseminação de informação mesmo, e é um trabalho mesmo de portal de comunicação, mas com outros clientes, o que a gente tem detectado é que assim, sair do zero, sabe? Porque, na verdade, em alguns momentos a gente percebe que a pessoa
não detectou esse momento das redes, né? E o que é absolutamente normal, assim, profissionais de comunicação que deveriam ter notado, boa parte não notou. Então, você percebe que a pessoa estava lá naquele momento em que ela chegou a fazer um site legal e que aquele era o site dela, e ela achou que estava resolvida a parte de imagem online, e começa a ver que o site já não é, ninguém mais procura pelo seu website, ou a mesma procura pelo Google já passa a ser menos efetiva. Então, leva um tempo até você criar essas, né, desenvolver uma persona digital, como a gente chama hoje em dia. Eu diria que para você, por exemplo, partindo do zero e ter assim, experiências de alguns canais que a gente está, você tem pelo menos um trabalho de 1 ano aí para conseguir criar uma marca e criar um público que vai passar a te seguir, e isso seguindo uma constância, né? Assim, a minha referência muito grande é com o YouTube. Então, normalmente, o que a gente tem observado de retorno é que, a partir do momento que você começa a seguir o beabá do YouTube, então você criou o seu programa semanal, e esse programa semanal é, como o Paulo disse na fala dele, ele é toda quarta-feira às 20h, ele não é um dia quarta, outro dia quinta, outro dia... Ele é sempre nesse horário. Você vai criar uma imagem para o thumb do seu vídeo, que vai ter aquela sua fonte, que vai ter a sua logomarca e tudo mais. Você vai pedir, no final, para as pessoas compartilharem, você vai falar com o seu público, usar uma linguagem, ter uma saudação de início. Então, depois que você começa a seguir esse beabá, o crescimento orgânico, de fato, acontece. E tem uma coisa interessante, que a plataforma do YouTube percebe isso, percebe que você está querendo se consolidar como alguém lá, e começa a trabalhar o seu canal. É claro que, por exemplo, hoje em dia, o Facebook, no caso, e o YouTube também, eles aprenderam a ganhar dinheiro com os produtores de conteúdo. Então, se você tem uma página e não investe e não impulsiona seus posts, quer dizer, o fenômeno do Paulo no LinkedIn, absolutamente orgânico, acho que o LinkedIn propicia muito isso. Mas as outras redes já passaram a cobrar, e dependendo, por exemplo, no caso do Drauzio, que tem um perfil de 3 milhões, cobram bem caro para você se divulgar dentro da própria rede. O que a gente tem, agora respondendo mais diretamente a sua pergunta, o que a gente tem percebido é que, partindo do zero mesmo, de uma imagem que não existia digitalmente, é um processo de médio e longo prazo mesmo. Não dá para oferecer, no começo do trabalho, nos primeiros meses do trabalho, um retorno considerável. Eu acho que é um mundo em construção ainda, a gente está tangenciando isso ainda. Eu até gostaria de, daqui a 1 ano, com alguns clientes que a gente tem e que tem o objetivo de, por exemplo, atrair mais clientes para a clínica, talvez eu tenha mais informações para te passar. Mas eu acho que agora, sim, não tem uma receita de bolo, então vou fazer desse jeito e vou ter o resultado vai ser esse. Mas existem alguns caminhos em cada uma das redes que têm sugerido que trazem resultados. E acho que quando você consegue engajar as pessoas no seu canal, seja ele Instagram, seja ele YouTube, a possibilidade disso, aos poucos, ir trazendo repercussão e repercutir em clientes, ou em ações de marketing, ou em algum tipo de financiamento para você, acho que a chance é maior. Mas a primeira coisa é seguir o beabá de cada uma das redes. Se é Instagram, ter lá a sua foto todo dia, se for Twitter, ter a presença do jeito que os twitteiros gostam, se for no YouTube, também ter aquela cara meio de que você está fazendo aquele conteúdo para aquele público. Tinha uma pergunta no fundo ali. Posso aqui? Ali, ok. Oi, meu nome é Cristiane, trabalho no SESC com produção de conteúdo. Queria perguntar para vocês, tem uma certa dificuldade para encontrar nas redes perfis, além do Drauzio, né, que é uma grande referência nessa área de saúde. Vocês têm outras referências, outros exemplos de perfis de saúde, de profissionais, enfim, que a gente possa confiar, que estejam fazendo um trabalho bacana, tanto
no conteúdo técnico quanto de comunicação? Então, acho que tem o Drauzio, acho que até tem um lado que ele acaba causando um certo... Ele causou uma certa explosão no número de médicos que queriam aparecer na mídia, que passaram a tentar aparecer na mídia, mas eu acho que ele já tinha se estabelecido e ele tem uma comunicação tão especial que meio que inibiu o crescimento grande de outros médicos. Assim, a gente não conseguiu ter, até porque o momento é outro, né? Nenhum outro médico surgiu na fase em que você tinha a televisão preponderante como era quando o Drauzio surgiu. Hoje é mais fragmentado, eu acho que a gente tem algumas referências em determinadas áreas, tem a doutora Ana Escobar, que tem uma atuação pediatra, que tem uma atuação importante nas redes. E o que eu tenho notado, na verdade, agora, é menos médicos individualmente, querem, como formadores de opinião, eu tenho notado instituições mesmo querendo entrar nesse ramo de uma marca de saúde que também está preocupada em fornecer informação de bem-estar e de qualidade de vida. Eu tenho notado o Einstein com uma postura um pouco mais moderna, a BP agora está com um canal no Facebook, a Beneficência Portuguesa, com um canal com vídeos bem produzidos e colocando os médicos da Beneficência para falar. Então, talvez esteja acontecendo nas redes, isso aí é mais um chute meu agora, o que tem acontecido na medicina mesmo, né? Você ter aquele médico oncologista como o Drauzio, que tem uma clínica e as pessoas vão na clínica dele, esse formato de medicina está meio acabando e esses grandes médicos estão todos entrando nos grandes serviços, né? Então, os grandes oncologistas hoje estão no Sírio, no Einstein, nos grandes hospitais. E eu tenho notado, principalmente nesse ano, que esses grandes hospitais, essas grandes marcas de saúde têm criado canais de comunicação e têm investido na disseminação de informação meio que com a cara de canal de informação mesmo. Eles não estão querendo nenhum post da BP, por exemplo, que eu tenho visto, é claramente um marketing para você ir até a BP se tratar. Nada disso, eles estão com um canal de informação mesmo. Então, acho que eu tenho notado mais uma tendência dos grandes grupos do que de indivíduos mesmo, de médicos formadores. Com relação a empresas, a grupos, não, a Nestlé faz um trabalho muito interessante, principalmente na área de nutrição. Mas ela faz isso desde sempre, né? Eles trabalham com o conceito de marketing de conteúdo extremamente bem. Então, você consegue conteúdos sobre nutrição, por exemplo, e sobre outros assuntos. Eles falam de responsabilidade social, enfim, mas nutrição, particularmente, a Nestlé faz isso muito bem. Então, o que nós observamos hoje é empresas que, a princípio, não são empresas da área de saúde, produzindo, inclusive, conteúdos de saúde. E existem alguns médicos aí que acabam atuando em nichos e ganham, importam a fama de outras mídias. O caso do Jairo Bauer, né? O Jairo Bauer, uma moça que está sempre no Altas Horas lá, sexóloga, como que ela chama? Não lembro o nome dela, mas ela tem um posicionamento bem interessante, ela tem uma boa presença. E ela transcende, ela não fica restrita ao programa. Claro que o programa é uma vitrine enorme para ela, mas isso aí depois ela aproveita em outras mídias, né? Mais uma pergunta só, gente, que a gente está em cima da hora. Boa tarde. E quem que está falando? Eu. Ali no fundo. Alô, tá ouvindo? Sim. Meu nome é Ingrid. Eu queria fazer uma pergunta agora mais voltada mesmo para essas coisas das empresas, que a gente está falando muito, né, de pessoas nas redes sociais, mas assim, quando a gente tem uma empresa para vender produto que está começando, você tem alguma estratégia para criar essa identidade? Quando não tem uma pessoa física, né, que possa aparecer e representar essa empresa, e se tratando de medicamentos de doenças mais graves, se vocês enxergam nas redes sociais algum limite, o quão pessoal você pode ser nos posts e no atendimento ao cliente? É uma pergunta interessante, né? Empresas, o que a gente vê funcionando bem para empresas nesse sentido é justamente isso que eu acabei de falar da Nestlé, que são o negócio que a gente chama de marketing de conteúdo.
São empresas produzindo um conteúdo editorial de altíssima qualidade, onde ela não está falando necessariamente da empresa, aliás, ela não fala da empresa, ela fala sobre, sei lá, uma indústria farmacêutica, ela pode começar a produzir conteúdo sobre qualidade de vida, sobre, enfim, até a questão das doenças, tal. Veja, ela não está falando da empresa, ela não está falando dos produtos da empresa, mas ela está criando um conteúdo de alta qualidade, como se fosse um veículo de comunicação. As empresas viraram veículos de comunicação. E dessa maneira, elas acabam sendo referenciadas pelos próprios buscadores e algoritmos de relevância das redes sociais quando alguém procura sobre aquele assunto. Tá? E dessa maneira as pessoas sabem sobre a existência daquela empresa e os produtos. Elas não foram captadas por conta do produto, elas foram captadas por conta do assunto que a empresa está abordando. Agora, tem uma questão que eu acho que é legal, que você mencionou que não precisa ter uma pessoa. Tá? Não precisa mesmo, mas a gente observa que quando existe uma figura que personifica a empresa, isso funciona super bem. Ela não precisa ser o presidente da empresa, mas assim, ela é a cara da empresa perante o público. Tá? Isso daí é no sentido de você popularizar, de você massificar uma marca, é muito interessante. Olha, só complementando, eu acho que tem uma questão séria para as empresas, que é esse tipo de comunicação segmentada que a gente vive hoje em dia. Basta todo mundo aqui pensar a experiência própria vendo o YouTube. Quando começa a tocar um vídeo começa a tocar, o que todo mundo faz com a publicidade que roda ali quando aparece? Espera aqueles 4 segundos, quando vem lá o pular anúncio, o que todo mundo faz? Clica em pular anúncio para ver o vídeo, certo? Isso é o símbolo maior, eu acho, dessa tendência de consumo de conteúdo que existe hoje em dia, que exclui a propaganda. Exclui a publicidade. Eu não quero ver a propaganda, não estou vendo TV. Então, o que a empresa, eu acho que, além dessa questão da imagem, que eu acho que você falou é bem importante, o que a empresa tem que notar é que a receptividade de uma mensagem de vendas, hoje em dia, para o público de redes sociais, ela é mais complicada do que é para quem está ali passivo assistindo o intervalo da televisão. Quem não quer ver uma propaganda e recebe uma propaganda, ou quem está vendo, em tese, o seu influenciador, ou aquela pessoa que gosta, e de repente vê que essa pessoa está fazendo um merchan, que não tem tanto a ver com ele, isso, na verdade, pode ser pior do que melhor, pode ser mais prejudicial do que trazer benefícios para a marca. Tem uma cultura atualmente, principalmente da juventude, de detectar quando você está tentando empurrar alguma coisa para ela e que não tem a ver com a sua persona, não tem a ver com o seu canal, não tem a ver com o que você vem fazendo antes. Então, acho que tem um discurso de vendas que ainda está sendo desenvolvido. Tem muita tentativa e erro, a gente vê muitas ações de marca que são horríveis nas redes sociais, porque quiseram se aproveitar de algum assunto que estava rolando e tudo mais. Então, eu acho que tem uma questão aí que o discurso de venda tem que ser diferente da publicidade tradicional, esse público não aceita mais a mesma publicidade. E, mesmo sendo uma empresa, eu acho importante o que o Paulo falou. Tem que trazer um avatar, tem que trazer alguém, alguma pessoa que represente aquela ideia. Como na palestra do Gustavo antes, o cara que faz que quebra tudo no liquidificador. Quer dizer, aquela persona é essencial. Se fosse alguém, uma jovem bonitinha, uma repórter, uma modelo quebrando coisas no liquidificador, não teria mesmo impacto. Então, descobriram alguém achou, sempre tem alguém, ou sempre tem uma imagem que vai se comunicar melhor com o seu público do que a sua logomarca, do que o seu institucional. A comunicação institucional na rede é muito complicada, sem gerar empatia. Você precisa ter um rosto com quem falar. Bom, pessoal, a gente encerra aqui, a gente já está um pouco atrasado até, não? Mas obrigado pelas perguntas, muito boas. Espero que tenha esclarecido alguns pontos para vocês e tem os nossos contatos aí, fiquem à vontade de falar com a gente.
Agradecemos a participação do Jefferson, do Paulo, estou falando no primeiro nome, do Gustavo, que apresentaram para a gente aqui os aspectos mais conceituais de comunicação e de mídia. E gostaria de lembrar a vocês, se vocês observarem o programa, à tarde, ou no período da tarde, nós teremos um outro tipo de participação. No primeiro bloco, das pessoas responsáveis por transmitir as notícias, ou por transmitir o conhecimento, né, o acesso do conhecimento às pessoas, à população, e depois nós teremos a opinião dos profissionais de saúde. Então, o período da tarde vai estar complementar ao que foi discutido agora. Agradeço vocês e vamos para o almoço. 2 horas nós estaremos de volta. Obrigado.